embora ela tenha se livrado, nesse momento, a Virgínia, da CPI, ela passou a ser investigada pela Polícia Federal. Então, essa investigação se destina, agora abre aspas para a revista, tá? Se destina a apurar a legalidade das operações financeiras da influenciadora e suas empresas, bem como a origem dos recursos movimentados, a eventual prática de crimes financeiros, fiscais e de lavagem de dinheiro. 1,3 bilhão, movimentações milionárias, empresas no radar do COAF e agora uma investigação da Polícia Federal. O que realmente está acontecendo com a Virgínia Fonseca? Se você viu apenas as manchetes, cuidado, tá? Porque por trás dessa história existem alguns detalhes que muita gente está ignorando. E alguns deles ajudam a entender por que o nome da maior influenciadora do Brasil acabou entrando no centro de uma investigação tão delicada. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar exatamente quais movimentações financeiras chamaram a atenção dos órgãos de controle, por que empresas ligadas à Virgínia passaram a ser analisadas pela PF, como a CPI das bets acabou influenciando nesse caso e quais são os argumentos apresentados pela defesa da influenciadora. Vamos conferir o que está acontecendo com a Virgínia, com a WePink. Nesse vídeo aqui eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. A queridíssima Virgínia, ela já está em clima de Copa do Mundo e pronta para trabalhar na maior competição esportiva do planeta pela Rede Globo. Só que ontem surgiu uma notícia que caiu como uma verdadeira bomba, né? E deixou os fãs dela um pouco assustados, talvez. Eu vou te falar, tá? Ela mesma deve ter ficado pelo menos um pouquinho em choque aí com o que foi divulgado. A revista Piauí publicou uma reportagem afirmando que a influenciadora e empresária passou a ser investigada pela Polícia Federal por conta de indícios de crimes financeiros, fiscais e até lavagem de dinheiro, é mole? Depois de tanta gente que acabou se complicando justamente por acusações parecidas, essa notícia, é claro, né, acabou trazendo um alerta aí gigantesco para muita gente. Será que a Virgínia também é a próxima aí que vai rodar? Vai pro Chilindró também, será? Bom, toda essa investigação teria começado aí por conta dos relatórios de inteligência financeira, os chamados RIFs, produzidos aí pelo COAF. Esses documentos apontaram movimentações bancárias consideradas atípicas e milionárias em contas ligadas a ela e às suas empresas. O mais curioso é que tudo isso ganhou força justamente por causa da CPI das bets. Vocês lembram dela no ano passado? Inclusive quando a Virgínia foi prestar depoimento usando um moletom aparentemente bem à vontade, né? E vários políticos acabaram ali protagonizando uma cena constrangedora, para dizer aí no mínimo, né? Pedindo fotos com ela e tudo mais. Pois é, segundo a reportagem da Piauí, embora o relatório final aí da CPI, que pedia o indiciamento da influenciadora, tenha sido rejeitado, os relatórios de inteligência financeira produzidos pelo COAF e anexados à comissão despertaram o interesse de agentes da Polícia Federal que passaram a examinar os dados obtidos aí com muito mais atenção. A gente lembra, acho que todo mundo lembra, que a Virgínia participa da CPI das bets no Congresso. Lembra? Quando ela vai lá, depõe naquele balcão, até chama atenção que ela tá com um moletom no rosto da filha, da Flo-Flo. Que acabou não dando em nada, né? E foi o ano passado, né, exatamente. Porque aí deu todo um relatório ali da CPI, eu tô aqui com a matéria, então eu vou tentar ler alguns trechos pra gente entender o que tem, né? Eu teve a CPI que foi rejeitada no Senado, né? O relatório da CPI, por isso que não deu em nada, né? Foram 441 páginas, um parecer da relatora, da senadora Soraya Tronic, só que aí, neste relatório, se pedia o indiciamento de 16 pessoas, entre elas a Virgínia. Não deu em nada, o Senado rejeitou. Só que, embora ela tenha se livrado, nesse momento, a Virgínia, da CPI, ela passou a ser investigada pela Polícia Federal. Então, essa investigação se destina, agora abre aspas para a revista, tá? Se destina a apurar a legalidade das operações financeiras da influenciadora e suas empresas, bem como a origem dos recursos movimentados, a eventual prática de crimes financeiros, fiscais e de lavagem de dinheiro. Segundo a reportagem, uma das contas que passaram a ser analisadas pela Polícia Federal é a da Talismã Digital, empresa mantida por Virgínia e Zé Felipe. Entre março e setembro de 2024, a companhia teria recebido cerca de 22,4 milhões. Desse total, a empresa AMP Pay Marketing e Negócios aparece como uma das principais remetentes, tendo enviado aí cerca de 17,7 milhões por meio de 5 transferências via Pix, de acordo aí com os documentos obtidos pela publicação. E foi justamente esse volume de dinheiro que chamou a atenção do Banco Santander, já que a AMP Pay ela estaria enquadrada no Simples Nacional, regime voltado para empresas aí com faturamento anual de até 4,8 milhões. Então realmente é uma situação que levanta aí alguns questionamentos. Outro detalhe aí citado na apuração é que o endereço registrado da empresa seria
teria um box comercial localizado no centro de Itajaí, em Santa Catarina. Mas calma, porque a história não para por aí. Na verdade, ainda tem mais coisas envolvendo o caso, tá? Inclusive relacionadas à principal fonte de renda da influenciadora. Só que antes de chegarmos nela, né, vale falar aí de outra empresa ligada à Virgínia que também teria entrado no radar das investigações, a WPink, voltada aí para o mercado de suprimentos nutricionais. Segundo a reportagem, o Mercado Pago teria comunicado ao COAF em 2025 sobre operações financeiras realizadas entre 2 de janeiro e 13 de março. Nesse período, os créditos da conta teriam somado 44,6 milhões, enquanto os débitos chegaram a 43,5 milhões. Movimentações classificadas como atípicas. Agora sim, vamos falar da gigante WePink, né? Ela também teria sido alvo de alertas, dessa vez por parte do Banco Itaú, que apontou movimentações financeiras consideradas suspeitas. A empresa possui aí um faturamento anual declarado ao Banco Central de 75 milhões. Em 2024, o Itaú informou a realização de 190 transações, totalizando 502 mil entre 21 de novembro de 2023 e 21 de maio de 2024, por meio de depósitos feitos em caixas de diferentes agências bancárias. De acordo com o documento, embora depósitos em dinheiro sejam comuns nesse segmento, a forma fragmentada como eles ocorreram acabou sendo considerada atípica. A revista Piauí resolveu publicar tudo isso sem economizar nos detalhes. No mês de junho, os jornalistas João Batista Júnior e Alessandra Medina descrevem as movimentações financeiras que motivaram a investigação da PF. Oficialmente, a CPI das bets no Senado não deu em nada. Agora, a Piauí revela que a comissão parlamentar recebeu relatórios com movimentações bancárias de Virgínia que foram classificadas como suspeitas pelos próprios bancos. Em apenas 7 meses, entre março e setembro de 2024, uma das empresas relacionadas à Virgínia recebeu 62 transferências por Pix e TED, que somavam mais de 21 milhões de reais. Aparentemente, a Polícia Federal também estaria investigando a origem da WePink, que nasceu a partir de uma reestruturação da empresa Pinklash, negócio que antes atuava aí no segmento de design de sobrancelhas e cílios. Inclusive, a gente já fez um vídeo aqui falando aí sobre essas origens aí da WePink. Essa empresa tinha como sócia Karen de Moura Tanaka Mori, mais conhecida aí como Japa do PCC, que foi presa em 2024 por lavagem de dinheiro e chegou a admitir o uso de recursos provenientes de atividades ilícitas. Como eu disse, a gente já fez vídeo sobre isso aqui, tá? Então dá uma procurada, vou tentar deixar o link aqui para você entender melhor. Tudo começou com o casal Samara Kahanovic Martins e Thiago Stabile, proprietários da Pinklash, que naquela época tinham ali a Japa do PCC aí como uma sócia do negócio. Mais tarde, a Samara e o Thiago encerraram a sociedade com ela e fundaram então a WePink ao lado da Virgínia e do empresário chinês aí, Xiaopeng Tan. E daí em diante é a história que todo mundo já conhece, Em 2025 a WePink teria alcançado um faturamento de 1,3 bilhão, Eu já ouvi gente do próprio mercado de cosméticos dizendo que esse número parece quase que irreal, é um número bem absurdo mesmo, principalmente quando comparado à estrutura que a empresa da Virgínia afirma possuir. Então toda essa apuração da Polícia Federal também tenta esclarecer se houve ou não alguma contaminação de capital durante essa transição entre as empresas. Enfim, vale lembrar que a gente está falando de uma investigação. Nesse momento não existe qualquer condenação, nem dá para afirmar que alguém cometeu irregularidades, O problema é que tudo envolvendo a Virgínia acaba ganhando uma proporção gigantesca, gerando bastante repercussão, atrai muitos cliques. Então, dito isso, que alguns desses números aí chamam a atenção, isso com certeza chama, Mas a Virgínia e sua equipe afirmam estar tranquilas e garantem que toda a documentação necessária foi apresentada. Os advogados da influenciadora teriam explicado aí que a empresa, abre aspas, utiliza de forma esporádica o mecanismo de antecipação de recebíveis de cartão de crédito, prática lícita e amplamente adotada no mercado. Já o advogado Felipe Santos aí de Paula afirmou que todas as operações foram regularmente declaradas perante os órgãos fiscais competentes. Sobre os depósitos em dinheiro realizados em diferentes agências, a defesa disse que os valores correspondem à parte das receitas obtidas diariamente pelos quiosques da empresa, o que justificaria então a existência de diversos desses depósitos. Também vale mencionar que a revista Piauí é frequentemente acusada por críticos de ter um viés ideológico muito bem definido, além de manter parceria com o UOL. Tanto que em uma das matérias, no meio da discussão sobre o caso, eles passam a destacar que a Virgínia possui mais seguidores do que lideranças da chamada extrema-direita. Às vezes parece que mesmo quando o assunto é mais sério, eles acabam desviando um pouquinho do foco principal da própria reportagem,
para poder deixar um pouco enviesada a matéria em relação a ideologias políticas, né? Me passa um pouco essa impressão. Então, assim, né? Por quê? Será que pode ser uma perseguição também? Pode ser, não sei, né, cara? Eu não sou advogado da Virgínia também aqui, né? Eu espero que ela de fato consiga demonstrar todas essas movimentações tiveram origem lícita, estão devidamente comprovadas aí, e se por acaso for provado que existe algo de errado, que ela responda como qualquer outra pessoa, e como qualquer, sei lá, outro MC aí que tá sendo preso, né? Enfim, né? A gente não passa pano aqui não, mas que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas matérias, a gente tem, né? Porque quando a gente vê assim, a Virgínia e Polícia Federal, isso danifica muito a imagem do influenciador, né? Já mostra ali que, então tem coisa errada, Não sei se tem, se não tem que investigar, né? Mas a galera já acaba julgando por uma simples manchete e às vezes não é bem assim, tá? Então eu acho importante ser investigado de fato, e se a Virgínia tiver coisa errada ali, tem que se fuder mesmo e acabou. É isso. Fechou? Tchau.